Quero começar falando que eu tenho imenso respeito às paquitas da Xuxa Meneghel, dançarinas e pessoas que realmente apoiaram a carreira da Xuxa na TV Globo. O que eu não respeito é paquita da ditadura e paquita inútil da ditadura. Quero começar falando sobre o ex-vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, que não teve a dignidade de visitar o cidadão do Rio Grande do Sul, que nesse momento está desalojado, está desesperançoso, sem a própria casa, diante de um temporal, de um ciclone que atingiu o estado. O Mourão que envergonha o cargo de senador que ele ocupa. Ele que é um cara muito pouco ligado, embora ele tenha origem no Rio Grande do Sul, é um cara que é muito pouco ligado às questões do próprio gaúcho. Foi vergonhoso o que aconteceu ontem. O máximo que esse senador inútil fez nas redes sociais, e aí ficam aqueles jornalistas da Gaúcha Zero Hora defendendo que não tem que ter polarização nesse momento, quando esse cara foi cúmplice de um presidente da República que andava de jet ski enquanto as pessoas morriam nos deslizamentos de terra, nas questões naturais, essa paquita da ditadura inútil. Esse cara que endossou e que diz que não há criminosos no golpe na tentativa de golpe de 8 de janeiro de 2023. General Mourão é um desserviço ao país e é um retrato da degradação completa das Forças Armadas, que infelizmente nisso eu tenho que concordar com uma esquerda mais radical. O presidente Lula covardemente, não estou chamando o presidente de covarde, mas o governo covardemente não enfrenta a questão militar. Infelizmente estamos tendo que conviver com um ministro chamado José Múcio Monteiro, que agiu bem na questão dos palestinos vindo para o Brasil, mas que representa toda essa corja de generais que fazem o que o Mourão faz. Pede pix no Twitter. Não visita uma vítima que está desalojada, uma vítima que perdeu um ente querido no Rio Grande do Sul. Porto Alegre, diversas cidades gaúchas estão em estado de emergência. As pessoas estão tendo que deixar as suas casas e tem jornalista de jornalão dizendo que a esquerda está errada de cobrar esse general que vive feito nababo com dinheiro público. Vocês acham que a gente está errado de cobrar isso, gente? Desses militares inúteis que jogaram esse país numa ditadura de 21 anos? Você acha que a gente está errado de cobrar, inclusive, punição das pessoas que coadunaram com 8 de janeiro? Mourão que defendeu que 64 foi uma revolução contra o comunismo. Esse revisionismo histórico, esse anticientificismo que é predominante nessas classes militares, um bando de burros inúteis, mamadores de dinheiro público. Não servem nem para proteger o país onde eles moram. Tem uma nota famosa na revista Exame, que inclusive fui eu que subi, não é exatamente da própria revista Exame, mas o exército brasileiro não aguenta poucas horas de guerra se ocorresse um conflito armado no Brasil. São inúteis, tutelam o Estado e não podem ser criticados. Eles podem pedir a prisão do Lula, eles podem fazer esse tipo de coisa, mas não. Aí tem jornalista da Zero Hora, né, doutora Rosane, que fica chateadinha quando a esquerda cobra os militares. Depois não querem que a mídia seja chamada de golpista, né? Interessante isso.
Muito interessante. Ficam puxando o saco de militares, ficam confundindo o noticiário político com o vazamento desses generais. Paquita da ditadura, paquita inútil da ditadura é o que é o general Hamilton Mourão. Um restolho de um regime que deveria ser destruído. É inacreditável que esse cara ainda tenha alguma influência política no cenário. É inacreditável que ele tenha cargo de senador. É inacreditável que vocês do Rio Grande do Sul, aliás, o Brasil tá votando muito mal mesmo. Tá votando muito mal, tá elegendo muito bolsonarista. A gente precisa fazer o que o presidente Lula falou no 1º de maio. Temos que unir forças, temos que vencer as prefeituras e temos que mandar recado para esses militares. Voltem para as casernas. O ministro mais corajoso desse governo nessa questão militar é Silvio Almeida, que está tentando trazer a comissão dos mortos e dos desaparecidos da ditadura. A gente tem que parar. É óbvio que o Lula tem que ter um pragmatismo. O Lula não é um líder revolucionário. Mas não dá pra gente compactuar, chamar o Bolsonaro de fascista e continuar achando que é normal essa paquita inútil da ditadura. Que quando é pra dar golpe, quando é pra defender golpe, Mourão é o primeiro a aparecer. O primeiro a aparecer para defender essas inutilidades. Ele é o primeiro a aparecer. Ele faz parte daquele círculozinho de generais que sempre aparecem no Twitter para tentar desestabilizar o nosso regime político. Ele é o primeiro dos generais ali a aparecer para fazer esse tipo de manobra política. Mourão, inclusive, é a pessoa que, infelizmente, jogou a direita na extrema-direita e deu chancela pro Bolsonaro se tornar presidente da República em 2018. Ele era o laço ali das Forças Armadas com isso. Aí daí vieram todos os terrores que nós vimos nos últimos 4 anos. Pazuello, que nós cobrimos muito bem aqui na Folha Democrata, General Ramos, e o pior de todos eles, que é General Augusto Heleno, cujo algumas decisões do GSI e falas naquela reunião com o Bolsonaro mostram que eles estavam espionando a esquerda. Que eles estavam fazendo esse tipo de absurdo. E a gente tem que ficar atento, gente. A gente tem que cobrar e a gente tem que enquadrar todos esses milicos. Esse é o meu editorial de hoje. Eu não poderia não falar dele. A gente vai falar mais detalhes das